Bom dia! Sextou com a Vivi, mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Muito bom dia. Bom dia, Matheus, Gildete, Davi, Valesca. Bom dia. Bom dia, Leandra. Bom dia, Arthur. Bom dia, povo de Deus. Mais uma sexta-feira. Confesso que essa semana passou muito rápido. Eu lembro como a última live parece que foi 3 dias atrás e foi na última sexta-feira. Bom dia, Marta. Passou muito rápido essa semana, vocês acharam também? O tema da nossa live hoje vai ser perdoar não é fácil, mas é preciso. Perdoar não é fácil, mas é preciso. Eu quero ler com vocês lá em Mateus 5:23. Se você puder, abra sua Bíblia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Silvânia. Nós vamos ler lá em Mateus 5:23. E, queridos, você que vai assistir depois pelo YouTube, já deixa o seu like. Você que tá aqui ao vivo no Instagram, já compartilha essa live. Já manda aí para as pessoas que você conhece, amém? Vamos compartilhar aí a palavra do Senhor. Vamos orar antes de nós iniciarmos a live. Entregando a nossa live ao Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça conosco. Espírito Santo, nós chamamos aqui a tua presença, que possamos sentir, Pai, o teu toque, que possamos experimentar, Pai, neste dia, Pai, uma experiência nova com o Senhor, que possamos, Pai, sentir, Pai, o Senhor falar conosco, que possamos sentir, Pai, o teu amor com as nossas vidas. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa guardar, Pai, cada um que está aqui na live. Guarda a família, Pai, de cada um. Que seja o Senhor, Pai, nos livrando nesse dia, Pai, de todo mal, de toda arma forjada, Pai, do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós entregamos, Pai, a live ao Senhor. Que o Senhor possa falar, Pai, através da minha vida, que eu não venha falar nada por mim mesmo, mas sim inspirada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, toca, Pai, os corações. Fala, Pai, com aqueles, Pai, que o Senhor deseja falar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Madalena, Silvânia, Bruna. Sejam bem-vindas. Vamos para mais uma live. Então, o tema hoje é perdoar não é fácil, mas é preciso. Nós vamos ler agora Mateus 5:23. Mateus 5:23 vai falar assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te entrares de que teu irmão, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Queridos, olha que profundo isso. A reconciliação não é algo que é praticado somente entre nós e Deus. Porque quando nós pecamos, nós erramos, nós nos achegamos ao Senhor, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e o Senhor nos perdoa. Mas aqui nessa palavra vai mostrar que também é necessário nós reconciliarmos também com os nossos irmãos. O mesmo perdão que nós recebemos de Deus deve também ser praticado com os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E queridos, quem não perdoa não é perdoado.
o perdão ou a falta do perdão, ela faz muita diferença na vida de alguém. A palavra de Deus, ela é clara quanto ao fato de que se nós não perdoarmos a quem nos ofende ou a quem nos ofendeu um dia, então Deus também não nos perdoará. Isso é muito sério. Olha o que vai falar em Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha isso que profundo. Então, Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que merecêssemos. E espera de nós que usamos do mesmo Espírito misericordioso para quem nos ofende. Se fluirmos com o Pai Celestial no mesmo Espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Contudo, se nós negarmos a perdoar, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida. Cristo também, ele nos advertiu com clareza sobre isso, em uma de suas parábolas sobre o perdão. Olha o que ele diz. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto que ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele mesmo servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo ali aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida completa. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer também do teu conservo, como também eu compadeci de você? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha, queridos, que ilustração dada, né, por Jesus. Isso é muito forte. Aqui temos um rei e dois tipos de devedores. Se a parábola ela ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Senhor. O primeiro devedor, ele tinha uma dívida impagável, quanto que a do segundo, ela estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um, mas 10.000 talentos de dívida do primeiro servo era equivalente, aproximado, a cerca de 200.000 dias de trabalho. Então, enquanto os 100 denários que o outro servo devia era equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Olha para você ver a diferença. Então, o Senhor nos mostra, nos revela que a dimensão dessa dívida aqui, que cada um de nós, que cada um deles, né, tinham, né? Um decidiu perdoar, o outro decidiu não perdoar. Então, o perdão, ele é uma decisão. O perdão, ele está disponível para todos nós e basta nós querermos, né, perdoar tantas pessoas, né, que um dia nos ofendeu, e também aquelas pessoas que às vezes nós fizemos algum mal e talvez a gente nem sabe, né? Às vezes a pessoa tem uma mágoa ali com você e você nem sabe
que talvez você falou algo que chateou, talvez ela recebeu alguma palavra ali errada e aí carrega aquela mágoa, né? Mas o Senhor, Ele espera que nós façamos conforme esse Senhor que perdoou, né, a dívida. E sabe, queridos, isso é muito sério. As ofensas das pessoas contra nós não são nada comparado às ofensas que o Senhor, se caso você não perdoar, Ele vai deixar de levar em conta, né? A palavra do Senhor fala aqui que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados também pelo Senhor. E isso é muito sério, né? A premissa bíblica é de que se pudermos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofende, né? Quem aqui quer o perdão de Deus? Né? Nós somos carecedores, nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias, né? Todos os dias nós erramos em algo, nós somos, né, pecadores, nós precisamos da graça do Senhor, então nós não podemos ter esse perdão de Deus revogado por falta de perdão com algum irmão aqui na terra. E a falta do perdão, queridos, ele é uma prisão. Quem não perdoa, ele está preso. Olha o que vai falar em Mateus 18, 34. Abra comigo se você puder. Olha o que vai falar em Mateus 18. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo aqui significa torturador. Além da pessoa ser presa, aquele homem ele seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que o Senhor Jesus falou em figura nesta parábola, que é uma realidade o quê? Também espiritual, na vida de quem não perdoa. Né? Os inimigos, né? Os espíritos ruins, eles amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas. Aí o que acontece? O inimigo ele tem legalidade para colocar ali uma angústia, uma depressão, enfermidades, debilidades físicas. E isso é muito sério. Por quê? Por causa da falta do perdão. Muitas pessoas já têm sofrido com essa falta de perdão. E ela produz danos nas pessoas que, tanto na pessoa que feriu e aquele que está ferido, né? E nós precisamos avaliar, será que vale a pena a gente segurar essa mágoa, né? Já não basta aquele sofrimento que talvez você passou, e por que acrescentar um ainda outro maior, um sofrimento ainda maior que a mágoa, a angústia? Você ficar aí depressivo, cheio de enfermidades, porque às vezes a coisa simples é você liberar o perdão para aquela pessoa. E algumas pessoas acham que o perdão é um benefício, né, para o ofensor. Porém, eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o perdão produz na vítima, naquele que está ferido, né? Então, o maior beneficiário é você que libera o perdão para aquela pessoa. Porque você vai ficar livre de toda mágoa, né? Sem perdão, queridos, não há cura. A doença ela é interior, os problemas emocionais só vai se complicando. A sua saúde espiritual, emocional, a física da pessoa ressentida, ela é seriamente afetada. Você acorda chateado, você fica lembrando vários momentos do seu dia, aquela situação, e aí aquela mágoa ela começa a te consumir, e isso é muito ruim. Olha o que vai falar em Mateus 5:25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha como isso é sério. Como que deve ser o perdão? A pessoa ela tem que pedir o perdão ou ela precisa merecê-lo por ser perdoada? O que vocês acham, né? Porque às vezes nós pensamos assim, eu não vou pedir perdão para essa pessoa porque foi ela que errou comigo. Foi ela que me causou esse dano, esse problema.
Ai, a pessoa não nem conversa mais comigo e eu vou perdoar essa pessoa? Né? Às vezes a gente acha que para perdoar a pessoa ela precisa merecer, a pessoa precisa fazer por onde. E o Senhor nos mostrou que não devemos agir dessa forma. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Olha aqui que vai falar em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Não fala que nós devemos perdoar uns aos outros se o outro merecer. Se o outro tiver, né, a compaixão de pedir desculpa. Não, o Senhor fala, olha, é necessário perdoar. Olha que profundo isso. E talvez você tenha aí uma pessoa que você precisa se consertar, você precisa talvez pedir perdão, pedir desculpa. Eu sei que o Espírito Santo, na hora que eu falar essa palavra, na hora que eu estiver aqui ministrando, né, o Senhor vai tocar no seu coração e trazer em memória aquelas pessoas que você precisa, né, consertar. Amém? Então, se o Espírito Santo te trazer em memória alguma pessoa no seu coração, saiba que é para você, para você consertar, né, com essa pessoa. Amém? E olha aqui que esse texto bíblico ele nos diz sobre perdão e reconciliação. Nós devemos seguir o exemplo de que Jesus praticou para conosco. Então, basta nós perguntarmos: fizemos por merecer o perdão de Deus? Nós fizemos por onde para receber? Não, queridos. É gratuitamente, é dom de Deus, é o perdão. Então, o nosso ofensor, ele também não precisa fazer por merecer. Amém? Bom dia, galera. A Carol experimentou retribuir o mal com o bem. É verdade, Carol. E isso é muito difícil, gente, mas com o Espírito Santo é possível. Talvez o mundo fale assim, isso é besteira. Eu tratar bem a pessoa que me tratou mal, né? Isso para os olhos do mundo é um absurdo, mas para Deus é algo que ele se agrada, porque o perdão, queridos, ele é um ato de quê? Misericórdia. É um ato de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O perdão, ele é fruto de um coração compassivo e benigno. Como está o seu coração? Seu coração tá um coração aí perdoador, um coração cheio de compaixão, de misericórdia, né? Ou seu coração tá cheio de razão na emoção. Como que você tem agido com as pessoas que maltratam você? Como que você tem agido com as pessoas que te magoaram um dia, né? Muitos falam, eu coloquei a pessoa lá na caixinha, fechei, tudo bem, né? A pessoa lá e eu cá. Mas e aí? Será que seu coração realmente perdoou aquela pessoa? Será que talvez a enfermidade que você tem aí não tenha a ver com essa mágoa, não tem a ver com aquilo que você enterrou lá atrás e que não resolveu? Porque nós precisamos resolver essas coisas. Então o perdão, ele flui do nosso coração, da benignidade do nosso coração. E por não haver tanto o arrependimento da parte da outra pessoa, aí vai caber o quê? A nós, a escolher perdoar essa pessoa, independente, né, da posição que ela está hoje. E olha que interessante, a palavra vai falar, existem limites para perdoar, né? Quantas vezes nós devemos perdoar? Olha aqui que o apóstolo Paulo, certa ocasião, o apóstolo Pedro. Pedro perguntou ao Senhor qual que era o limite que ele precisava perdoar. E olha que legal. Ele foi surpreendido com a resposta do Senhor. O Senhor vai falar lá em Mateus 18, 21. Vamos abrir lá juntos? Mateus 18, 21. Abra, por favor, a sua palavra. Mateus 18, 21 e 22. Vai falar assim: então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, olha isso, que profundo. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir a ofensa contra nós, nós precisamos ainda perdoar. Na verdade, alguns comentaristas bíblicos, eles falam aqui em geral que Jesus não estava se aprendendo a números, né, a quantidade ali, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. Né? Porque a gente acha assim, tem um limite, né? Até X vezes eu vou tolerar, passar disso eu não a tolero mais. Mas o Senhor está mostrando na palavra que não devemos nos apegar a isso, né? A quantidade, e sim sempre perdoar. E queridos, nós precisamos de ter um coração benigno, firmado no Senhor. Eu fico pensando, o que seríamos de nós sem a misericórdia de Deus? Você já parou para pensar quantas vezes que você já errou e que Deus já te perdoou? A Maria Ângela falou sim, cheio de amor de Deus, perdão é necessário. A Carol comentou, Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadoras, é isso mesmo. Quantas misericórdias que o Senhor já fez por nós. Quantas vezes que nós erramos, às vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor e aí nós voltamos, o Senhor vai lá e nos perdoa. Agora imagina você reter esse perdão para alguém e você parar o favor de Deus sobre você, Deus não te perdoar porque você não perdoou uma ofensa aqui na terra, queridos. Isso é muito sério. Nós não podemos carregar isso. Nós precisamos da misericórdia do Senhor a cada dia, né? Então, quanto mais nós perdoamos, mais o nosso coração vai sendo treinado de quê? Cheio de benignidade com o outro, de compaixão. E isso é muito bacana, o Senhor se agrada disso. E sabe, queridos, quando a pessoa não libera esse perdão, sabe quem leva vantagem sobre isso? O próprio inimigo. Porque existe uma prisão espiritual aonde a pessoa permanece se ela reter o perdão. E aí os inimigos aproveitam disso, Satanás adora essa situação, porque ele quer ver as pessoas presas, nas fortalezas, nos calabouços. E aí o Senhor quer talvez te libertar hoje, quer trazer renovo, fazer com que o seu coração seja aí cheio de compaixão, mas é necessário você permitir que o Senhor trabalhe na sua vida, porque não é fácil. Olha o que vai falar em 2 Coríntios 2, 10. 2 Coríntios 2, 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha aqui que o apóstolo Paulo está falando. Revela que se deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é o inimigo, o adversário, né, das nossas almas. Disse ainda que quem não ignora, né, quem não ignorava as maquinações do maligno, né? Paulo está nos alertando aqui, em outras palavras, ele está dizendo que justamente por saber como que o diabo age na falta do perdão, que ele não podia deixar de perdoar. E isso é muito sério, nós precisamos entender que Deus, ele não será engrandecido na falta do perdão. Sabe, queridos, o que é ofendido, quem é ofendido, ele não lucra nada, né, por não perdoar. A pessoa que não perdoa, ela é mais prejudicada nisso. E até mesmo o ofensor, ele também pode estar espiritualmente preso nas amarras, né, de Satanás. E o único que lucra com tudo isso é o próprio inimigo. Então, quando você retém aquele perdão, a autoridade, né, ali espiritual, você fica ali aprisionado. E aí o inimigo tem ali acesso a alimentar aquela ferida em você, aquele ressentimento. Ele tem legalidade para colocar enfermidade no seu corpo. Aí começa a depressão, começa a síndrome do pânico, síndrome de tantas coisas. E aí talvez uma coisinha simples, que é o quê? É o perdão que está faltando.
A Glécia comentou, o perdão é melhor para nós. Falta de perdão é igual um veneno. Isso é muito sério. Isso tanto que nos prejudica aqui na terra, como também na nossa vida espiritual. A Bíblia, ela nos ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo. Em Efésios 4:27 vai falar isso. Que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo o quê? Como um leão, caçando pessoas a quem ele possa tragar. E nós devemos resistir ao diabo. Mas quando nós recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos os mandamentos do Senhor. Esses mandamentos que nós devemos resistir ao diabo, que nós não podemos dar lugar a ele. Então, queridos, o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão, ele não é por merecimento, não é verdade? Logo, nós não precisamos ter motivação alguma nas nossas emoções para perdoar. E sabe, o perdão, ele não flui muitas das vezes de uma forma espontânea, né? Ele deve ser gerado no nosso coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez por mim e por você, né? Muitas das vezes, quando nós temos mágoa com alguém, a gente não vai acordar e falar, hoje meu coração tá sentindo que eu vou liberar o perdão para essa pessoa. Não, é algo trabalhado, é uma decisão, né? A Ju comentou, perdão é libertador. É isso mesmo, você fica livre, você tira aquele fardo. E isso é muito importante. Então, as consequências da falta do perdão, ela também deve ser lembradas em consideração. Nossa, se eu não liberar perdão para essa pessoa, o que eu vou ter de consequência sobre isso? Será que eu preciso ter razão a todo momento? Ou às vezes é melhor ter ali a paz, ficar livre dessa culpa, dessa mágoa e não ter a razão? Não é verdade? Então nós precisamos também do quê? Do Senhor, da ajuda dele para nos perdoarmos, da fé. Sabe, certa ocasião Jesus ensinava os seus discípulos a perdoar. E ele foi interrompido por um pedido. Olha o que vai falar em Lucas 17. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier-te contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram aos apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Olha o que os apóstolos estavam falando, Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque perdoar o meu irmão por 7 vezes, né, no dia que ele pecar contra mim, eu tenho que liberar o perdão. Sim, queridos, nós precisamos ter esse amor de compaixão, esse coração. A Carol tá falando, perdão é humildade, reconhecer que não somos melhores do que ninguém e também podemos errar. É verdade, hoje talvez nós estamos aqui carregando uma mágoa de algo que a pessoa fez, mas que às vezes nós também erramos, nós também somos falhos, às vezes nós falamos algo que machucou alguém e às vezes nós nem sabemos disso. Às vezes nós agimos de uma forma ríspida, uma forma amarga, não sei. Mas o Senhor vai te trazer à memória aquelas pessoas que é preciso você pedir perdão, né? E não é fácil. Talvez você tá pensando assim, Viviane, a pessoa que eu preciso pedir perdão já nem conversa mais comigo. Eu nem sou culpada nessa história, né? A pessoa, ela que falou palavras, ela que decidiu se distanciar, né? Mas aí é aí que entra o perdão, a compaixão do Senhor, né? É você fazer sua parte, é você ir lá e falar assim, olha, fulano, me perdoa. Eu quero te falar que eu não tenho nada contra você, eu quero te pedir perdão. Por mais que você não tenha culpa, mas a sua parte você fez. Por mais que a pessoa responda assim, eu não quero perdoar, tudo bem. Não sei o que a pessoa vai responder, mas a sua parte você fez. A sua parte de ir lá pedir perdão, né? Ser humilde, ter esse coração de compaixão, você fez. Então você tá livre perante ao Senhor, né? O Senhor vai se agradar dessa atitude e agora vai ser a pessoa lá com Deus.
vai chegar uma hora que, por mais que a pessoa não aceitar as suas desculpas, que ela vai precisar reconhecer isso e te procurar. A pessoa vai ter que liberar o perdão para você também, porque a gente vê aqui, perante a palavra, que nós ficamos presos espiritualmente. Aquele que não libera o perdão, né? Então a pessoa, ela deixa de receber o favor de Deus por reter o perdão, né? Isso é muito sério, isso atrapalha muito a vida de uma pessoa, porque nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, né? Nós precisamos das misericórdias dele. E eu não gosto nem de pensar uma pessoa que vive sem o perdão de Deus, gente. Misericórdia, isso deve ser terrível. E nós não podemos carregar isso. Amém? Então liberte-se aí dessa culpa, dessa mágoa. Se alguém te pediu perdão e você não aceitou, vá lá, procura a pessoa, fala, olha, querido, eu quero te perdoar, falar que eu não sinto mais. Perdão, gente, não é esquecimento. Às vezes você vai lembrar, mas aquela lembrança não vai te trazer uma dor, não vai te trazer a mágoa. Você já viu a pessoa quando tá angustiada, tá com muita mágoa, ela começa a ter pensamentos ruins daquela pessoa. Talvez você deseje um mal daquela pessoa porque ela te fez mal um dia. Mas o Senhor nos fala, né? A Carol até comentou, nós devemos agir, né? O bem. E quando contra o mal, nós precisamos não pagar com o mal, mas pagar com o bem, né? E isso é só através da ajuda do Senhor. Amém? Então, muitas das vezes, o perdão também, queridos, ele precisa ser o quê? Renovado. Depois de declarar, né, que nós perdoamos, o diabo, ele não quer o quê? Perder o domínio, né? Porque ele se sente ali... muitas das vezes o que ele faz? Ele lança setas, né, para tentar renovar o que? Aquela ferida, aquilo que você já perdoou, aquilo que você já falou que não, que já liberou perdão para aquela pessoa. Aí o inimigo tenta o quê? Cutucar aquela ferida. Então o inimigo, a gente precisa, né, declarar, né, por um tempo após você libertar o perdão, de que realmente você perdoou e não deixar que o inimigo ele tente trazer de volta aquela ferida. Olha o que vai falar em Provérbios 17, né? As escrituras sagradas, ela vai falar sobre a gente encobrir a questão ou renová-la. Olha para você ver. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente o seu perdão. Ore abençoando o seu ofensor, lute contra essa mágoa. Porque o inimigo, ele tem o quê? Prazer nisso. O inimigo, ele tem prazer em você ficar ali alimentando essa ferida, né? E aqui em Provérbios vai falar sobre isso, da gente esquecer. Amém? E queridos, é fácil nós orarmos por quem nos ofendeu um dia? Não é fácil. Não é mesmo. Mas o Senhor nos dá essa graça. Amém? É o Senhor que nos ajuda a ser uma pessoa melhor a cada dia, porque nós somos maus. A palavra do Senhor vai falar que nós éramos merecedores de ira, mas aí o Senhor vem, intercede por nós, né? Morreu na cruz do Calvário e hoje nós temos vida, hoje nós somos o que? Nova criatura, pessoas melhores a cada dia através de Jesus. Amém? E isso não é ser uma pessoa boba, ser uma pessoa, né, que tem que aceitar tudo. Não, não é isso. Mas é você ser uma nova criatura em Cristo. Amém? Olha que vai falar em Lucas. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha para você ver. Jesus, né, quando estava ali, sendo ali crucificado, né, olha algo especial que ele falou. Ele fala assim, Senhor, contudo, perdoa-lhe essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. O próprio Jesus nos ensinou que aqueles que talvez ali mereciam punição, castigo, Jesus ele enxergava eles como o quê? Como vítimas também. Aqueles homens que estavam com o quê? Com cegueira, ignorância espiritual, debaixo talvez ali de uma influência maligna, sem nenhum discernimento de que quem estava de fato matando. Né? Eles agiam o quê? Com raiva, com rancor ali com Jesus, né? Falando que ele precisava ser crucificado, morto daquela maneira.
E aí Jesus fala com o pai, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor, olha o olhar de Jesus, olha o coração de compaixão que Jesus teve ali na própria morte, queridos. E isso é um grande exemplo para nós. A Marta falou, a falta de perdão é um veneno. A irmã comentou aí, é verdade. É isso mesmo, queridos. Nós não precisamos e não devemos carregar essa culpa, tá? E ao reconhecer que aquelas pessoas eram vítimas, Jesus teve compaixão deles. E acredito que este é um dos princípios para o perdão fluir livremente. A compaixão. Inclusive na nossa igreja, né, na Lagoinha, esse ano é o ano da compaixão. Né? Você está aí com seu coração pronto para essa compaixão? Está disposto aí a liberar perdão, a perdoar? Amém? O perdão do Senhor nos liberta da condenação. E quando nós perdoamos alguém, nós nos tornamos livres do passado, das mágoas que nos fazem mal. A falta de perdão, ela desperta em nós sentimentos pecaminosos em nosso coração, contra quem fez algo contra nós um dia. Né? Quando nós perdoamos, nós somos livres desses pensamentos maus. Às vezes você desejava o mal daquela pessoa, hoje você já não deseja mais. Por quê? Porque você perdoou. A sua mente ela foi liberta. Então fica mais fácil ainda de nós nos aproximarmos de Deus e ficar ainda mais fácil do que de nós aproximarmos com as pessoas. Nós sermos mais tolerantes, né? Ter mais compaixão com os outros, isso é muito importante. E queridos, para nós finalizarmos, eu quero deixar um desafio para você. Eu tenho certeza que o Senhor talvez te trouxe aí na sua memória pessoas que você precisa conversar. E eu quero deixar um desafio para você. Eu quero que você escreva no papel o nome dessas pessoas que você fez algo um dia, que você precisa pedir perdão, ou pessoas que você precisa liberar o perdão. Talvez a pessoa te pediu perdão e você falou que não. Isso é muito sério. Eu quero que você escreva o nome dessas pessoas que Deus vai colocar no seu coração. E eu quero que você faça um compromisso de orar. Um compromisso de orar. Falando assim, Senhor, me ajuda a liberar o perdão para essas pessoas. Me ajuda, Pai, a ter coragem para ir lá e pedir perdão para essas pessoas. Me ajuda, Pai, a não querer razão de tudo. Me ajuda a agir como o Senhor nos mostrou, como o Senhor nos ensinou. Quero que você ore e peça ao Senhor para te encorajar, queridos, para você organizar a sua casa. A vida ela passa muito rápido para nós ficarmos aqui carregando mágoa, rancor de pessoas, né? Às vezes você tá aí sofrendo por coisas que a pessoa nem sabe. Né? Às vezes você tá aí carregando aquela culpa, aquela mágoa, aqueles pensamentos maus. E aí a pessoa tá vivendo a vida dela, seguindo a vida dela. E ela nem sabe. E você tá aí. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Amém? Então separe um tempo para você fazer isso. Escreva o nome de cada um e peça ao Senhor sabedoria de como que você vai fazer. Peça a Ele coragem e ousadia. Amém? A Carol tá falando, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Olha pra você ver. Né? Jesus, quando levaram a mulher adulta, né, diante do Senhor, e o Senhor falou, né, quem tiver pecado, né, quem não tiver, atire a primeira pedra, né? Eles queriam apedrejar, queriam matar aquela mulher por ser adúltera, né? E aí os acusadores foram saindo um a um, porque não tinha, né, quem atirasse a pedra. E olha que legal isso, né? O Senhor nos ensina o perdão a todo momento. Amém? Que você possa aí ter o seu coração cheio de compaixão, né? Falar assim, Senhor, como que Jesus agiria nessa situação? Jesus, será que ele iria perdoar? Será que ele iria amar? O que eu posso fazer para nós sermos aí imagens semelhantes do Senhor aqui nessa terra? Né? Porque na palavra vai falar que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então isso é muito sério, nós precisamos, né, agir com muita compaixão. E o meu desejo é que o seu coração seja quebrantado pela palavra do Senhor e o seu coração seja transformado
porque nós precisamos ter essa renovação no nosso coração todos os dias, renovar a nossa mente, né? O mundo ele é muito mau, as pessoas a cada vez que passam ficam ainda mais más, intolerantes, né? E se nós acompanharmos esse mundo, nós estamos perdidos. Nós precisamos o quê? Ir na contramão, né? Aquele que está estressado demais, você chega lá com a paz de Cristo. Não é porque você é muito bom, porque você é muito paciente, não. Às vezes é o contrário, né? Você é muito estressado, mas através da paz do Senhor que está em você, você chega no ambiente, o ambiente muda. O que tem saído da sua boca são palavras que trazem paz no ambiente ou são palavras que vão trazer confusão? Né? O que tem saído aí do seu coração, dos seus lábios? Nós precisamos pensar nisso, amém? A Carol comentou, Lucas 6,32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? É verdade, Carol. Né? Que mérito tem nisso? Amar quem já nos ama, não é verdade? É muito fácil, né? Difícil é você amar aquele que talvez te feriu, né? Te envergonhou na frente de alguém. Mas é necessário, queridos, que você possa ser liberto aí de toda culpa, de toda mágoa. E que você possa voltar lá atrás, se for preciso. Né? Se o Senhor aí te colocar pessoas que talvez têm anos que aconteceu algo, que você possa aí voltar lá atrás, ser humilde, corrigir, consertar a sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus, queridos, ele está voltando. Jesus quer chegar aqui, nós estamos o quê? Com nossas casas adornadas, né? A noiva de Cristo precisa estar o quê? Com as vestes limpas. Amém? É assim que Ele quer nos encontrar e é assim que eu profetizo que Ele encontre cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Amém? A Rosângela comentou, devemos procurar a compreensão de que o outro não está bem. Porém, se a pessoa permanecer com o mau comportamento, se afaste. Jesus se afastava. Queridos, nós precisamos fazer o quê? A nossa parte, né? Cabe a pessoa querer ou não, ela tem o direito de escolha. Mas a nossa parte nós precisamos fazer, né? De ir lá pedir perdão, de tentar consertar. Né? E talvez nós não fomos os culpados, mas pedir perdão, fazer a nossa parte, amém? Live maravilhosa, Vivi, obrigada, Deus te abençoe, amém, Carol, obrigada. A Glécia falou, pedir ao Senhor para sermos diferentes e honrar o templo do Espírito, que somos nós, devemos ser limpos. Amém, queridos, é isso mesmo. E é só com o Senhor que nós vamos conseguir. Sozinhos nós não conseguimos, né? A nossa natureza, a nossa carne, ela é muito corrupta, ela é muito má, né? A todo momento nós estressamos, nós queremos xingar, nós queremos falar palavras que talvez não agradam. Mas aí o Espírito Santo vem e nos lembra e fala, opa, você é templo do Espírito Santo. Você carrega a luz de Cristo. Você não pode agir dessa maneira, não é verdade? E o Senhor vai nos moldando, nos transformando. Não porque nós merecemos, mas é porque nós precisamos honrar a vida do Senhor aqui nessa terra. Nós precisamos glorificar o nome dele, amém? Que você possa ser abençoado. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por cada pessoa aqui, Pai, que está na live. Pai, toca, Pai, nos corações, Senhor. Transforma, Pai, o meu coração. Transforma, Pai, o coração, Pai, desses que estão aqui, Pai, no ao vivo. Aqueles, Pai, que vão entrar depois, que vão assistir depois, Pai. Pai, nós clamamos, Senhor, por misericórdia. Nos ensina, Pai, a ter um coração, Pai, benigno. Um coração, Pai, que ama as pessoas. Assim como o Senhor, Pai, nos ama, Pai. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo, Pai, nós falhamos, o Senhor nos ama. Conforme nós somos, nós te pedimos, Pai, nos ensina, Pai, a ter esse coração de amor, Pai, esse olhar de compaixão, nos colocar, Pai, no lugar do outro, porque não é fácil, nós precisamos, Pai, do teu perdão todos os dias, então nos ensina, Pai, a perdoar, nos ensina, Pai, a ser mais relevantes, ser mais tolerantes, Pai, com os outros.
Pai, aqueles, Pai, que tem mágoa, Pai, que seja o Senhor, Pai, tocando, Pai, o coração deles agora, Pai, tirando, Pai, toda a mágoa, todo o rancor, Pai, por essa pessoa, que eles possam, Pai, liberar o perdão, que eles possam, Pai, ficar livres, Pai, e que Satanás, Pai, perdeu mais uma vez, que essa pessoa seja livre, Pai, das artimanhas de Satanás, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida, Pai, dessas pessoas que estão aprisionadas na mágoa, acorrentadas. Nós profetizamos, Pai, sobre a vida delas, para que elas sejam libertas em nome do Senhor Jesus, que elas possam, Pai, glorificar o Teu nome, que elas possam ter um coração limpo, as suas mentes, Pai, limpas de pensamentos ruins, pensamentos, Pai, influenciados por Satanás. Nós lançamos por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós clamamos, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai, da nossa vida, da nossa família, da nossa parentela. Pai, como nós somos carecedores, Pai, da Tua presença e do Teu perdão, Pai. Nós não podemos, Pai, viver nessa terra, Pai, sem o Teu perdão, Senhor. O que seríamos de nós? O que seríamos de nós, Pai, sem o Teu perdão? Então, Pai, nos ajuda, Pai, a perdoar. Nos ajuda a ter esse coração de compaixão, de amor, Pai. Senhor, como nós precisamos de Ti. Pai, eu quero profetizar, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, que seja, assim, um melhor ano, Pai, da vida deles. Que seja um ano, Pai, de compaixão, de amor. Que seja um ano, Pai, de colocar no lugar das pessoas. Que seja um ano, Pai, que eles vão pensar melhor antes de agir. Que eles vão pensar melhor antes de falar. Pai, que seja o Senhor, Pai, a cada dia mais, Pai, na vida deles, exalando, Pai, o Teu bom perfume. Aonde que eles forem, Pai, que eles possam chegar, Pai, e as pessoas possam ver neles, Pai, o pequeno Cristo. Que eles possam chegar, Pai, com a paz, com o amor do Senhor. Que eles possam olhar, Pai, para as atitudes dos seus filhos e falar, uau, essa pessoa tem Cristo. Essa pessoa realmente, ela carrega o Senhor, ela carrega ali o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que através, Pai, dos Teus filhos, muitas pessoas sejam impactadas, sejam transformadas para a honra e glória do Senhor, Pai. Usa eles, Pai, conforme o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te pedimos, Pai, a proteção pela vida de cada um, por cada família aqui representada. E nós Te pedimos, Pai, um ótimo final de semana, que seja o Senhor, Pai, nos guardando, nos livrando, Pai, dos maus desse mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe. A Silvana comentou, devemos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar e ter um coração perdoador como Jesus. Amém. A Marta falou, sempre o Espírito Santo fará a ponte da comunhão entre mim e você. Amém. A Glécia falou, obrigada, Vivi, Deus abençoe. Amém, queridos. Rosângela, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui, que você possa ir exalar o perfume de Cristo aonde você for, que as pessoas possam ver esse brilho diferente que o Senhor coloca em nós, né? Não por nós mesmos, mas é porque a presença do Senhor está em nós. E isso é muito precioso, tá? O perdão de Deus é algo magnífico, então nós precisamos perdoar para nós termos esse perdão do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e compartilhe essa live em nome de Jesus. Um beijo.